aqui? Quem é rico aqui? Vocês sabem a definição de rico? E as bênçãos de Deus. Muito bem. E o que mais? Dinheiro. Quem é rico de dinheiro? Todo mundo precisa de Rico é aquele que gasta menos do que ganha e tem aquela reserva financeira. Este é o verdadeiro rico. Rico não é aquele que tem muito dinheiro, tá? Porque muitas vezes a gente diz, eu sou pobre, isso e aquilo. Então não, nós somos ricos. E nesta palestra nós vamos aprender a ser ricos. Vamos lá? Então, eu me chamo Lúcia Ferreira, eu sou educadora financeira e estou terminando o MBA de Finanças Pessoais e Familiares, tá? Também sou parceira aqui da associação, faço atendimentos online aqui na associação do consultório, tá? Minha formação principal é em fisioterapia. Pegando o gancho ali da doutora Dinelza, eu estou em transição de carreira. Para vocês que não sabem, no próximo ano eu estou me aposentando da carreira de fisioterapeuta. Também vou ser aposentada. E aí eu estou em transição de carreira e vi a necessidade durante uma vida de saber sobre educação financeira. Coisas que muitas vezes a gente não conhece, não tem entendimento. E às vezes a gente se atropela pelo meio do caminho. Estou aposentada. Como organizar minha vida financeira? São quantas pessoas que chegam nessa fase e passam a vida trabalhando e olham para trás e dizem, eu não construí nada, eu estou devendo meu consignado, eu estou pagando aluguel, e agora? O que é que eu posso fazer? O tempo acabou? Não. Como a doutora Dinelza falou, nós estamos vivos, nós temos tempo para tudo. Então vamos aprender nessa palestra como a gente se organizar e como viver uma vida mais feliz e plena. Então, gente, o que é educação financeira? Antigamente se falava muito pouco sobre educação financeira. A gente só aprendia o quê? A gastar. Inclusive até hoje, minha filha foi à faculdade há 5 anos, a primeira coisa que ela ganhou foi um cartão de crédito. Foi? Como assim? A pessoa que não trabalha ganha cartão de crédito. Hoje nós temos um tempo assim, como muito rápido, muito acelerado, é cartão de crédito, é muita facilidade de crédito. E aí o que acontece? A gente vai, entrando no caminho sem volta, tá? Então a educação financeira é como assim, a gente vai aprender a lidar com o nosso dinheiro, porque isso é uma coisa difícil. E muitas vezes vai trazer o quê? Doenças, desânimos, depressões e entre outras coisas, tá bom? E fora que existe também a doença que chama oniomania, que é a doença de compulsão. Por que será que a gente tem compulsão em comprar? Que muitas vezes a gente nem precisa, tá? Isso já tem uma coisa com a questão psicológica. Então assim, por que a gente tem que se organizar financeiramente? Lúcia, por que eu tenho que me organizar? Para quê? Então vamos lá. Ter uma vida mais tranquila, se planejar para o futuro. Por exemplo, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um veículo, eu quero fazer uma viagem. Então como é que eu vou fazer? Será que a gente passa pela vida e não vai ter direito de ter nosso carro dos nossos sonhos, nossa casa dos nossos sonhos, uma viagem? Um filho mora, sei lá, no exterior e eu quero visitar meu filho. E cadê o dinheiro, né? Então a gente tem que se planejar para essas coisas. Fazer uma reserva de emergência. Por que às vezes nós nos endividamos? Porque a gente não estava esperando que a geladeira ia quebrar, que eu ia ter uma doença, uma emergência, e às vezes a gente não tem dinheiro para criar aquela emergência, né? Sanar aquela emergência. Evitar doenças causadas pelo estresse também, isso é um motivo. Por quê? Quantas pessoas vivem estressadas porque nem dormem, é o banco ligando, olha, seu carro está em busca e apreensão, tá? Isso já aconteceu comigo, gente, eu já passei por situações de vida que ligavam, olha, eu ficava estressada, ficava doente, e é isso aqui que termina afetando toda uma família. Para pensar, eu vou deixar 2 perguntinhas aqui para vocês pensarem. Vocês se consideram uma pessoa organizada financeiramente? Sim, estou aprendendo. Já se encontrou com alguma situação complicada em relação às suas finanças pessoais? Não, eu não. Então vamos lá. Isso é uma indicação para a gente começar a pensar, para a gente refletir a importância de você cuidar da sua saúde financeira. Vamos lá, planejamento. Então o que é planejamento, gente? Planejamento, nós fazemos isso dia a dia. Nós sempre acordamos, vamos ter que
estudar, trabalhar, sei lá o que. A gente vive fazendo planejamento, só que nós não nos damos conta disso, né? A gente faz tão automático, por exemplo, hoje eu vou acordar, hoje eu vou tomar meu banho, hoje eu vou para a associação porque vai ter uma festa bem linda lá dos aposentados e eu estou gostando, 10 horas eu tenho que estar aqui. Ou seja, isso é um planejamento. Porém, por que a gente não faz esse planejamento com o nosso dinheiro? Aí vem aí, geralmente não paramos para pensar sobre o que fazemos e acontece também com a nossa vida financeira. E aí o que é que acontece? Nós tomamos atitudes por impulso. A gente sai, outro dia eu fui ao shopping comprar um sapato, tá? Aí eu, propositalmente, eu não levei o cartão, porque eu agora não ando mais com cartão. Quando eu fui comprar esse sapato, eu gostei de 3 sapatos. Mas o dinheiro que eu estava ali só dava para um sapato, então eu levei um sapato. Se eu tivesse com o meu cartão, eu ia levar uns 3 ou eu ia levar uns 5, né? Por quê? Porque a emoção fala. Mas esse é lindo, eu gostei desse. Então, a gente tem que começar a se controlar, se planejar para não gastar por impulso. Aí, organizando o orçamento. Então, como é que eu devo organizar meu orçamento, tá? É uma coisa assim simples de fazer. Não precisa você ser um educador financeiro para você se organizar. Aqui nós vamos ter dicas para você começar a pensar e começar a se organizar. Então vamos lá. Primeiro, para a gente se organizar, a gente tem que analisar nossas receitas, despesas e igual o saldo. Por exemplo, o que é receita? Receita é tudo aquilo que a gente recebe. Nosso salário, se você tem uma casa alugada, se você tem um investimento feito, aquele investimento que gera algum dinheiro, o que você receber, se você fez, como a gente chama, um bico naquele mês, você tem aquele dinheiro ali extra, tudo isso é receita. Aí você faz, anota lá, esse mês eu recebi X de salário, X de aposentadoria, isso é receita. Ao lado você vai colocar as despesas. Eu paguei a CELP, eu paguei a prestação do apartamento, eu paguei a prestação do carro, enfim, vai botando todas as suas despesas. E no final, chegou ao saldo. Aí você vai se perguntar, se esse saldo fosse positivo, o que é saldo positivo? Sobrou algum dinheiro? Por exemplo, eu recebi 5 mil, mas minha despesa deu 5 mil. Sobrou algum dinheiro? Não. Então eu não estou com saldo positivo. Se seu saldo estiver positivo, você está no verde, está ótimo, muito bem, porque está sobrando dinheiro. Então você é o quê? Rico. E esse dinheiro pode até investir, se for o caso, que é bem importante isso. Se esse saldo for neutro, o que é neutro? 0 a 0. Eu ganho 5 mil e gasto 5 mil. Aí eu vou dizer, eu estou tão feliz, eu não devo a ninguém. Mas não teve um dinheiro ali sobrando, então reserva de emergência, para investimento, enfim, para deixar aquele saldo ali. Então você está 0 a 0. Se você está no negativo, é quando eu recebo, 5 mil e gasto 10. E é o que acontece com a maioria das pessoas, tá? Então é isso que a gente tem que estar atento. Isso vai trazer doenças. Aí você vai fazer o quê? Aí eu vou ensinar aqui agora o que é que a gente tem que fazer quando a gente chega nesse saldo negativo. Então vamos lá. Como começar a poupar? Primeira coisa que a gente tem que ter chama-se consciência. A partir do momento que você fez aquele levantamento que eu ensinei, anota as despesas, anota as receitas, anota as despesas e vê que seu saldo está no vermelho, então é hora de você parar. O que é que o sinal diz quando está lá vermelho? Pare, né? Então vamos lá, parar e ver, analisar. Então aí hoje vocês descobriram que tem uma consciência que não pode mais ir à frente. Você não pode mais comprar nada além daquilo que você tem que pagar. Outra coisa, quando a gente... Quem é que tem dívida aqui? Ninguém tem dívida? Tem. Todos nós temos dívidas. As dívidas, elas já são o que a gente tem que pagar. Agora, quando a gente tem dívida inadimplente, aí é outra coisa. Mas a partir do momento que eu tenho que pagar minha luz, aquilo já é uma dívida. A parcela do carro, aquilo já é uma dívida. Todos nós temos dívidas, mas a gente tem que ter cuidado para não ter dívida inadimplente, que são aquelas dívidas que a gente não está conseguindo pagar, tá bom? Ter consciência, tá? A gente já disse, Lúcia me falou que eu tenho que começar a analisar como é que está a minha vida financeira. Adquirir o hábito de poupar. Por exemplo, se você, Lúcia, mas meu dinheiro não está sobrando não, como é que eu vou poupar? Geralmente, para que a gente consiga poupar, a gente tem que deixar aquele saldo lá
positivo em relação às receitas, e a despesa tem que deixar ele positivo em algum valor. E aquele valor a gente poupar, tá? Porque não tem por que você poupar o dinheiro e ganha 5 mil, deve 10, vai poupar o quê? Então tem que tentar enxugar essas dívidas para conseguir poupar. Podemos começar com qualquer valor. Exatamente. Eu não consigo guardar 100 reais, mas eu consigo guardar 10 reais. Por quê? Não importa o valor, importa o hábito. Educação financeira tem a ver com hábitos, tá? Então, por quê? Porque às vezes a gente tem hábito de gastar. E a gente não para. Se você começar todo mês, guarda 10 reais lá, esquece. Guarda lá, no banco, no colchão, onde você quiser. Aí você vai começar a ter aquele hábito. E quando você não guarda, você já vai pensar assim: eita, eu tenho que guardar o meu dinheiro. Então vai lá e guarda. Aí até criar aquele hábito, você não fica querendo mais mexer. Porque a mente da gente é muito assim. Ela faz o que a gente comanda, tá? Se eu tenho o hábito de acordar de 6 horas da manhã, eu vou me acordar de 6. Mas se eu tenho o hábito de acordar de 10, eu vou me acordar das 10. Entendeu? Então é isso aí, criar um hábito. Idealizar um sonho. Um sonho é motivação, tá? Quem tem aqui algum filho que mora fora? Pronto. Aí você tem um filho e você fica querendo ver seu filho, viajar, passear. Então isso é uma motivação. Aí toda vez que você pensar em gastar lá demais, aí você vai dizer: não, eu vou visitar meu filho, meu neto, em tal momento, então daqui a tanto tempo eu quero viajar. Isso é uma motivação. Então a gente tem que descobrir qual é a nossa motivação para a gente começar a poupar. Idealizar um sonho, né, já falei. E ter saldo positivo, isso que eu também falei. Porque não adianta a gente começar a guardar o dinheiro se o saldo está negativo. Então a gente tem que começar a enxugar as despesas. Como começar a organizar? Então a gente vai começar com pequenas coisas que a gente pode organizar. Por exemplo, da casa. A gente pode. O que é que a gente pode economizar dentro da nossa casa? Demorar menos tempo no banho, né? Porque aquilo que a gente... Se tem um chuveiro elétrico lá, já gasta mais, tá? Verificar o funcionamento dos aparelhos eletrodomésticos. Não deixar as luzes acesas sem necessidade. Tem gente que acende a luz da casa todinha. Mas só tá na sala, mas é tudo aceso. Consertar vazamentos, infiltrações e etc. Eu fiz um teste. Eu passei um mês dormindo com ar-condicionado ligado. Sabe quanto veio minha conta? 500 reais. Aí depois eu passei um mês no ventilador. Eu queria fazer o teste. Sabe quanto veio minha conta? 125 reais. Ou seja, quando o tempo está friozinho, para que você está com ar-condicionado? Então, as pequenas coisas a gente nem percebe que vai mudar uma diferença. Tem uma diferença aí na sua conta. Então, vamos começar a analisar o que é que você pode diminuir e pedir ajuda das pessoas na sua casa. Supermercado. Como é que você vai economizar no supermercado? Anotar o que vai comprar, o que precisa. Antes de ir, você faz uma lista. Eu preciso disso. E não ir com fome para o supermercado. E não ir com fome, muito bem. Comprar muito mais. Exatamente. Aí você já anota o que vai precisar. Porque muitas vezes na despensa tem um pacote de alguma coisa aí que não ia precisar. Mas você já anota o que precisa e compra só o que precisa. Esperar promoções e substituir algumas marcas que subiram de preço. Por exemplo, se você compra alguma coisa que é muito cara e subiu muito preço, sei lá, a batata subiu, sei lá, o preço aumentou demais. Aí você vai substituir por alguma coisa que o preço está menor, tá? Transporte. O que a gente pode fazer em relação ao transporte? Será que não é mais caro? Eu tenho um carro na garagem que eu nem uso, só uso para ir para o médico, uma vez perdida. Aí eu vou pagar IPVA do carro, né? Vou pagar. O carro parado ele também quebra, porque ele fica velho e nem está usando. E aí aquele carro às vezes só serve nem pra gente, só serve pra família ou pro vizinho quando adoece. Então, não é mais vantagem você, quando precisar de um carro, Uber, sei lá, porque você já tirou uma despesa. Às vezes nós estamos apegados àquele carro. Às vezes a gente nem dirige mais, que aquele carro já é para outras pessoas dirigirem, mas aí a gente está apegado e não quer se desfazer do carro. Então, pensar, após 65 anos eu tenho gratuidade, né, nos ônibus, então por que não usar? Eu sei que hoje em dia, às vezes também tem a questão de assalto e tal, a locomoção às vezes dificulta um pouco. Mas vamos começar a pensar como é que a gente pode economizar um pouco em relação ao transporte. Em relação a medicações, tá? Muitas vezes os remédios que é de marca, que é bem mais caro em relação ao genérico, e aquele genérico faz o mesmo efeito. Então a gente pode sim substituir pelo genérico. Serviços que são gratuitos. Então vamos analisar o que é que a gente pode ter de gratuidade assim para nosso lazer, nossa vida como um todo. Remédio. Quantas pessoas têm pressão alta,
trata diabetes e o SUS disponibiliza esse remédio. Por que não pegar lá? Você tem direito. Procura lá o seu posto, procura lá o médico que ele acompanha. E você... Na farmácia, né? Tem um programa de governo, tem remédio para diabetes, pelo menos hipertensão e asma. Eu mesmo pego todo mês. Olha aí, gente. Excelente, é um exemplo, né? Olha, gente. Olha o exemplo dela. Ela pega os remédios dela na farmácia que tem os programas do governo. Exatamente, isso já é economia. Quantas pessoas gastam muito dinheiro com medicação? Já é economia. Transporte acima de 65 anos, né? Tem a gratuidade. As passagens interestaduais para mais de 60 anos, que recebem até 2 salários. Aí vocês também podem avaliar isso, podem pesquisar, porque muitas vezes a gente desconhece os nossos direitos. Então lá, em relação ao lazer, a gente tem direito, quem tem acima de 60 anos, tem 50% de desconto em cinemas, teatros, feiras. Então assim, a gente tem que saber dos nossos direitos para poder usufruir deles, tá bom? O imposto de renda também tem uma taxa reduzida e para quem tem uma doença grave, também tem até a gratuidade em relação ao imposto de renda. Tudo isso pode ser analisado. Esses e outros benefícios estão previstos na Lei 10.741, de 10 de outubro de 2006, do Estatuto do Idoso. Então, quem quiser mais ter conhecimento, vai lá, pesquisa o Estatuto do Idoso, que vocês têm milhares de benefícios e às vezes desconhecem. Exatamente, é isso. Então, vamos lá. Em relação à aposentadoria, tá? Quem é que tem direito à aposentadoria? As pessoas que contribuíram para uma aposentadoria, mulher a partir de 62 anos e homem a partir de 65, liga lá para 135, conversa lá com o INSS, veja quantos anos você contribuiu, faça lá a sua análise para saber como é que está, que você pode adquirir sua aposentadoria. E quem nunca contribuiu e tem uma renda baixa, assim, comprovada baixa, você pode ter direito ao... Falar? Isso aí é só assim, fazer um esclarecimento que a gente, como é um servidor público do Estado, e o Estado não aderiu à reforma da Previdência, atualmente o requisito é 55 mulher e 60 homens. E tem no mínimo uma contribuição de 30 anos mulher e 35 homens. Olha, tá vendo? Então melhor ainda, né? Não lembrei dessa questão que todo mundo é funcionário público. Muito bem. E isso aí está acontecendo comigo. Por isso que eu também sou funcionária pública e no próximo ano eu vou me aposentar. Eu tô novinha ainda, sabe? Mas é porque eu já tenho 32 anos de estado e eu tenho 52 anos de idade. Aí no próximo ano eu vou ter 53, só que aí vai somar para dar 85 anos no geral. Aí eu vou me aposentar. Se é quem tem 65 anos, que nunca contribuiu, pode procurar esse benefício, tá? De prestação de continuar, tá bom? Que é o BPC, tá certo? Aí que a pessoa, é um benefício, aí a pessoa, se vocês conhecerem alguém que nunca contribuiu e que tem uma renda baixa, tem esse direito. Aí procura lá também no CRAS. Já colocou. Sim. Como evitar o superendividamento, tá? Você lembra que eu falei que nós todos temos dívidas, mas tem o superendividamento, né? Então, como é que a gente pode evitar? Refletir sobre a necessidade de comprar na hora de comprar algo. Por exemplo, pare, pense e decida se você precisa realmente comprar aquilo. E se você precisa, será que não posso comprar à vista? Porque muitas vezes a gente compra no cartão, pago daqui a um mês. Só que o cartão, ele é bom. Mas quando é que a gente tem que usar o cartão, gente? Por exemplo, eu quero comprar uma televisão, eu estou com o dinheiro da televisão aqui. Por exemplo, sei lá, R$1.000, eu tenho aqui em mãos. Mas aí, aquela televisão parcela em 10 vezes sem juros. Aí eu guardo meus R$1.000 e parcelo, mas o dinheiro está lá. E aí aquele dinheiro vai investido e pode ir rendendo alguma coisa, tá? Então é isso, mas nunca comprar com cartão, porque cartão de crédito na realidade é um empréstimo, tá bom? Ele é um empréstimo, ele não é seu cartão, não é seu dinheiro. É a mesma coisa que você está indo no banco e pegar um empréstimo. E perguntar, na hora que for fazer a compra, à vista, eu tenho algum desconto? Isso, Porque exatamente. normalmente eles dão, no mínimo 5% eles dão. Tem que estar Exatamente. de olho. E outra coisa, pedir desconto, isso não é feio. Porque as lojas, elas já têm uma margem para poder dar desconto. Só que às vezes ela não dá porque a pessoa não pede. Então não é feio pedir desconto. Quando é que vai fazer um mês aí? Pode pedir sim, tá? Então vamos lá, identificar, outra coisa aqui, veja, identificar situações de abuso financeiro. Acontece muito com idosos, abuso financeiro. Mas Lúcia, o que é isso?
Muitas pessoas fazem dívidas que não podem pagar para assim fazer desejo de outras pessoas. O que acontece? A gente tem que não fazer dívidas porque depois você fica preocupado. Você que fica endividada. Então aqui, fique atento a isso. Quando acontecer um problema assim, você se sentir também importunado. Porque às vezes é nossa família, tá certo. Você gosta do seu neto, você gosta da sua filha, você quer ajudar. Ótimo, mas não faça empréstimo. Guarde o dinheiro e dê para a pessoa. Olha, se for o caso. Mas quando você faz um empréstimo que você depois não pode pagar, você vai ficar doente, você vai sofrer, você vai ficar triste. Diz assim, mãe, compra ali um carro no seu nome, compra isso e aquilo, faz um empréstimo. Isso deixa a pessoa muito triste e até adoecida. Outra coisa, às vezes existem pessoas que já estão esperando você na porta lá do banco para lhe oferecer empréstimo. Isso ele está lhe importunando. Existe todo mundo que liga aí, diz que ser ligação gratuita para procurar os órgãos. Porque você não precisa ser importunado para poder fazer algum empréstimo que não quer, fazer alguma coisa que não queira. Isso é contra a lei. Pode também procurar a delegacia especializada do idoso, a defensoria pública e o centro de referência que é o CRAI. Sim, agora vamos falar bem rapidinho sobre empréstimos. Existem dois tipos de empréstimo, o pessoal e o consignado. O pessoal, os próprios bancos fazem e eles descontam na própria conta. E o consignado geralmente é para pessoas funcionárias, como nós, como vocês. Então, o que acontece? O consignado, ele oferece uma taxa baixa, né? Só que aí a gente se ilude, você vai pagar só R$50 por mês. Mas aí 120 meses, ou seja, uns 10 anos pagando o empréstimo. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com o empréstimo, porque um empréstimo é uma vida toda pagando e você vai reduzir, você ganha, sei lá, um salário mínimo. E está devendo empréstimo, seu dinheiro não vai dar nem para pagar as suas despesas mensais, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado. Sim, outra coisa. Como eu estava falando de novo, existem algumas pessoas que ficam ligando para a pessoa oferecendo empréstimos, tá? Então você tem esse site aqui, ó, www.nãomeperturbe.com.br. Órgãos que ajudam que apoiam o consumidor. Então, se você está com algum problema financeiro, existem alguns órgãos que ajudam você a quitar esse valor, que ajudam você a resolver sua questão financeira. Como o próprio INSS, se for o caso de vocês for do INSS, você liga 135 e eles vão lhe falar sobre as informações dos seus empréstimos, quanto deve, qual o valor total, você quer quitar, você tem direito a quitar esse empréstimo, antecipar essas parcelas para poder não pagar tantos juros. O PROCON, Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça para renegociação de dívidas. Lúcia, e voltando só ali, aquela primeira opção ali, gente, informação sobre empréstimo consignado. E muitas vezes, se você, vamos dizer assim, antecipar, você vai ter desconto. Isso. Então, assim, um 13º, um dinheirinho extra que saia. Isso é uma das estratégias, né? Eles são muito espertos. Amortização. Isso. Outra coisa Eles que a são muito gente pode espertos. fazer também. Renovar é Isso. Às vezes a gente tem, por exemplo, pode fazer a portabilidade de empréstimo. Não é do banco. Por exemplo, eu estou devendo no Bradesco, eu vou querer que meu salário entre no Banco do Brasil para não pagar mais nunca. Não é isso. É a portabilidade do empréstimo. Aí, digamos que o Bradesco esteja com a taxa maior, aí eu vou para o outro banco que está me oferecendo uma taxa menor. Aí você vai conseguir reduzir o valor da parcela. Mas tem pessoas que vai fazer isso, por exemplo, você deve 10 meses. Aí a pessoa diz, vamos fazer uma portabilidade. Aí faz, mas aí bota você para dever 20 vezes. Aí você tem que, eu quero uma portabilidade para reduzir o valor da parcela, mas manter o tempo. Porque se você reduz o valor da parcela e aumenta o tempo, você não está fazendo nada e está piorando a situação. Então tem que ficar atento. Se tiver dúvida, depois quiser falar comigo, eu posso orientar direitinho. Quem tiver problema com empréstimo também, a gente pode conversar para poder ajudar você, tanto a quitar como, por exemplo, uma amiga minha está reduzindo o empréstimo dessa forma. Ela faz uns extras, pega um valor que vai lá e quer quitar, de trás para frente. Aí fica muito bem baratinho e antecipa seu empréstimo. Outra coisa que a gente pode fazer também e ficar atento, porque muitas vezes os bancos eles fazem casadinha. Ele vai fazer um empréstimo que é contra a lei e bota um seguro ali. Por quê? Porque ele já sabe que o idoso tem uma probabilidade de vida menor. Aí eles começam a botar aquele seguro de vida ali. Prestamista. Isso, seguro prestamista. Então não é obrigado você aceitar isso, é contra a lei. E muitos clientes meus já foram e o banco teve que restituir. Lúcia, mas no caso da morte, por exemplo, nós, servidores, morremos, a nossa família, como é que fica? Sem esse seguro?
Aí A família é obrigada a pagar? Não, não é obrigada não. Nem você é obrigada. Agora só porque esse seguro, na realidade, é para proteger o banco e não a gente. Eles oferecem lá um valor e tal, mas você não é obrigada a pagar esse seguro. Agora, em relação ao imóvel, você vai comprar um imóvel, aí o seguro sim tem que ter. Mas empréstimo não, porque muitas vezes o banco faz essas casadinhas. E se vocês tiverem empréstimo, você já pode recorrer a isso. Olha, eu quero, se não souber como faz, me fala direitinho, que eu oriente como é que você vai se comportar no banco. Porque quando chega lá, geralmente os bancos eles pedem, não pode, não sei o quê. Mas aí você já vai com um modelo de um pedido informado, embasado na lei, tá? Para poder conseguir pegar pelo menos o seu seguro. E aí, tá terminando já. Sim, como identificar golpes e fraudes. Isso é muito importante, porque muitos idosos passam por isso, tá bom? Nunca forneça a sua senha por telefone ou e-mail. Os bancos não ligam para a pessoa, gente. Banco não liga para ninguém pedindo senha, pedindo informação nenhuma. Qual o seu CPF? Qual isso? Não informa para ninguém. Eu tenho um cliente que ligaram para ele e apareceu na tela do celular o nome Bradesco. E ele confiou que era o Bradesco, disse assim, olha, nós estamos passando por uma organização aqui no site e eu peço que o senhor deixe o telefone ligado aí na tela do Bradesco e emborque o telefone. Ele, idoso, 74 anos, emborcou o telefone e foi cuidar das coisas dele. Ele só viu o barulho. Quando ele virou o telefone, tiraram todo o dinheiro dele. E não só de uma conta, de outras, porque fica tudo conectado. Então, não, às vezes os bandidos, eles têm noção, ele viu lá o nome Bradesco, sabe? Então é isso. Então, não aceite isso. Não deixe o nome do próprio gerente. Do próprio gerente. Então, não dê informação a nada. Vamos tentar compartilhar a senha dos dados do cartão, não jogue seus cartões velhos no lixo e tal. Pode ser até uma pessoa assim, confiável, mas se for uma pessoa que realmente é um filho, você confia, pode, mas não mais ninguém. Porque às vezes clonam o cartão só pra, enfim, né, pra gente concluir, mas que é isso que eu já falei. Como identificar os golpes, qualquer coisa me liga, me fala comigo que eu vou orientar melhor, tá bom? Caso do nosso tempero. Só uma reflexãozinha aqui pra gente deixar. Só dar um informe também é importante que vocês, se forem para alguma instituição bancária e for sacar, vocês tenham muito cuidado, porque chegam pessoas se passando por pessoas do banco, certo? E ficam, às vezes, observando a senha de vocês e troca imediatamente a senha e aí consegue sacar o nome de vocês. É bom ter cuidado com isso, porque aconteceu recentemente com uma pessoa que eu conheço. Reflexão. Mesmo que você não tenha conseguido equilibrar seu orçamento ao longo da vida, nunca é tarde para recomeçar. Lembre-se, não existe um modelo ideal de como você deve lidar com seu dinheiro. O importante é saber fazer escolhas conscientes, considerando os riscos, vantagens e desvantagens de cada escolha. E, para concluir, você não precisa ser um especialista em finanças para fazer seu planejamento. Basta começar. Você precisa observar como está seu orçamento, tá? Então, essa mensagem que eu deixo para vocês. Analise o que gasta, o que não gasta, o que está comprando. Será que realmente eu preciso disso? Será que realmente, como eu posso economizar na minha casa? Enfim, todas essas ideias que eu deixei na palestra, vocês apliquem a sua vida e vocês vão ver como vai sobrar muito